queria te perguntar sobre a importância da política na transformação da sociedade e do engajamento das pessoas nos últimos anos, né, que saíram de uma situação de acomodação, na verdade, devido ao cenário político, né, que se apresentou. Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória, desse seu engajamento. Legal, Salete, obrigado. Eu sou uma pessoa que desde a minha formação, na minha graduação em Ciências Sociais, eu sempre tive muito engajado com as transformações onde eu conseguia dar conta ali, né? Na época era o movimento estudantil, era a universidade, era tentar estabelecer uma relação da universidade com a sociedade, com os movimentos sociais que fosse mais horizontal e que a gente não ficasse isolado dentro da universidade, porque isso acontece muito, né? Então eu sempre tive muito essa coisa. E me envolvi com a política também, logo na sequência ali, quando estava ainda fazendo meu mestrado. Quando eu entro na minha vida profissional e familiar, né, casei, tive meus 2 filhos e assim por diante, eu suspendi um pouco essa relação com a vida pública, com a vida na política, né? Mas em 2016, eu já morava em Campinas, eu percebi que a gente estava vivendo um prenúncio de um momento muito difícil na política brasileira. Vinha todo aquele processo do golpe, do impeachment contra a Dilma, né, com base em falsidades, né, em algo que acusavam ela de algo que todos os presidentes tinham feito, todos os governadores faziam. Então, estava muito claro que tinha uma articulação política para tirar o PT do poder e esse projeto de transformação mais firme da sociedade brasileira. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então estava muito distante da política, mas fui candidato a vereador. Quis ser candidato a vereador no sentido de poder... campanhas são muito importantes, né? Acho que campanhas são momentos em que as pessoas estão um pouco mais abertas para o diálogo, para a conversa. Eu falei, não, eu vou para a rua e vou conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo e para defender o legado, né, de um partido que eu acredito, de uma visão política que eu acredito. E foi muito bom. Assim, foi, claro, cansativo, estafante e tal, mas isso faz parte, né, do processo. Então foi um momento muito, muito importante, porque eu também passei a ressignificar a minha relação com a política, né? E acho que quem sente essa vontade, né? Tipo, teve uma grande referência para mim, que é o Paulo Vanucci, né? Que foi secretário de Direitos Humanos na Presidência da República, que ele me respondeu um e-mail uma vez e falou assim, Wagner, quando você escuta o chamado, né? Você tem que abraçar. E foi um pouco o que aconteceu ali em 2016, e desde então eu sempre tenho me dedicado muito à política. Você tem uma ligação, assim, no seu trabalho político com os jovens, e os jovens hoje estão muito desesperançados, né? A gente viu que para tirar o primeiro título teve de haver uma campanha, né, para que eles... tem a questão não só da educação, mas do emprego, né? O jovem está cada vez mais ele está na faixa dos principais desempregados, né? Sem perspectiva. Eu queria que aqui em Serra Negra, principalmente, que os jovens vão estudar, depois eles voltam para casa desesperançados porque não tem, né, mercado de trabalho lá, e aqui também não tem, né? Eles têm essa necessidade de sair. Então eu queria que você me falasse um pouco, assim, né, uma análise sobre como você vê o jovem hoje e o que pode trazer esperança para o jovem. Ótimo. Eu acho que tem 2 coisas assim principais, 2 formas de pensar nisso, né? Uma delas, eu acho que está muito ligada digamos assim, a fortalecer as iniciativas que são próprias da juventude, que essa moçada que está aí nessa faixa dos 12 aos 20 e tantos anos, né? Às vezes tem, mas que tem muito pouco apoio, incentivo, que acaba, digamos assim, concorrendo com um mundo que está que é um mundo de grana, né, de recursos, e que às vezes pode até dificultar essa produção autônoma, né? Por exemplo, o jovem quer ser autora, né, das suas próprias obras, né? E eu tive uma experiência muito legal quando fui assessor parlamentar em São Paulo ainda, morava em São Paulo,
a gente criou um programa chamado VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que é um programa que existe até hoje, né? Foi criado lá na gestão da Marta Suplicy, ainda no PT, foi que ela foi prefeita entre 2001 e 2004. Né? Eu estava no gabinete do Nabil Bonduque e ali foi a iniciativa. O Nabil foi o criador e a gente trabalhou junto na montagem disso. A grande diferença ali era que as pessoas ligadas à cultura, que concorriam a editais, elas obrigatoriamente faziam isso pelo CNPJ. Então isso exigia de grupos juvenis das periferias da cidade que tivessem um CNPJ, que tivessem uma organização, que tivessem um contador, tivessem que pagar um contador, às vezes um advogado. Isso custa muito, né? Além do que a moçada não tinha esse acesso a esse conhecimento, né? De como é que você monta uma empresa, como é que você monta uma associação. E a gente descobriu que havia uma possibilidade de que esse recurso fosse para o CPF de uma das pessoas representantes e, claro, que a partir dali você tivesse todo um trabalho de prestação de contas, como é necessário quando a gente está lidando com dinheiro público. Né? Esse programa, como eu disse, existe até hoje, então é um programa muito bem sucedido, porque, infelizmente, as políticas públicas elas, né, são muito cortadas, né, de gestão para gestão. Se desmonta uma área inteira de uma prefeitura. Então eu fico muito orgulhoso disso e acho que essa é uma forma muito interessante de você apoiar projetos culturais ligados à juventude. E a cultura é um lugar de muita expressão da juventude, né? Se realiza ali, se descobre como pessoa na cultura. Mas tem uma coisa mais estrutural da tua pergunta que diz respeito exatamente a essa relação com o mundo do trabalho, né? E que eu acho que a gente ainda não conseguiu, e eu tenho clareza, certeza que com o Fernando Haddad, que é o nosso candidato a governador, né, o nosso pré-candidato ainda a governador pelo PT, que é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para isso, né, para essa relação da juventude com a educação, com o ensino técnico tecnológico, com o ensino superior e o mundo do trabalho. Não é à toa que ele espalhou institutos federais aí pelo Brasil todo, né? A gente tinha 150 institutos Cefetes, né, os antigos Cefetes, pelo Brasil, até a entrada do governo Lula e ali o Ministério da Educação com o Tarso Genro e com o Fernando Haddad. E terminamos o governo da Dilma com 650. Então, eu acho que o que nós podemos fazer aqui no estado de São Paulo é, assim, primeiro, ter uma relação muito forte das universidades já existentes, do Centro Paula Souza, que está espalhado por 120 municípios nas ETECs, 70 e poucos nas FATECs, né? Mas que exigem uma relação com o mundo do trabalho muito mais próxima, né? Às vezes, se você não tem gente para trabalhar, e aí precisa realmente contratar pessoas. Falo muito com o pessoal da educação, né? Às vezes você quer que o diretor da escola, ou a diretora da escola, faça 1001 outras atividades para além daquilo que ela está ali contratada, prestou concurso e assim por diante. E você, para fazer política pública, precisa de gente, precisa de pessoas, você precisa contratar pessoas para fazer o trabalho, que eu acho que seria muito importante, você ter um trabalho que, ao mesmo tempo, aliasse o currículo escolar com uma customização, né? Com uma individualização. Qual que é a questão que aquela aluna, que aquele aluno está tendo naquele momento, qual que é a dificuldade dele se inserir no mundo do trabalho. Tem muita gente, a gente tem visto muito isso nesse debate do ensino integral, né, do PEI, do Programa de Ensino Integral do Governo do Estado, tem muita gente evadindo das escolas. Por quê? Porque o PEI acaba exigindo que o jovem fique mais tempo na escola e, numa situação que nós temos desemprego, inflação alta, né, uma carestia muito grande, esse jovem acaba tendo que optar entre ficar na escola de tempo integral ou ir trabalhar para conseguir o sustento e ajudar a família ou o seu próprio sustento. Então, tenho recebido muitos relatos assim, de evasão dessa moçada. Não dá, né? Quer dizer, esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Se você traz o jovem para a escola, você tem que manter esse jovem na escola. E tentar lidar com a especificidade da sua relação com o mundo do trabalho de um modo muito cuidadoso, né?
que eu acho que está faltando. Eu acho que o que nós temos no governo do Estado, assim, desde décadas, né, que nós temos aí o mesmo partido, o PSDB, governando, a gente perdeu essa coisa mais humana, né? De ter, por exemplo, na universidade a gente tem alguns programas de tutoria. O que é isso? Você tem um professor que é responsável por 5 alunos ali. E ele não é responsável para saber, para aplicar a prova e dar nota, não é isso. Ele vai fazer um acompanhamento da trajetória daquele estudante ao longo dos anos dele de formação. Se a gente tivesse condição de fixar professores nas escolas, hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. O professor pula daqui, pula de lá, de manhã está numa escola, no outro, na tarde está em outra, à noite está em outra. Você não consegue ter a fixação do professor, da professora na escola. Isso é muito ruim para a educação. O nosso objetivo, nós temos que trabalhar para ter o máximo de vínculo dos profissionais da educação nas escolas, porque vão conhecer melhor os alunos, vão conhecer melhor a comunidade, né? E vão, claro, desenvolver um trabalho muito melhor, diferente disso que tem acontecido. Então, eu penso que mais gente, mais proximidade, né, a tentativa de adequar a vida no trabalho e a vida da escola é o que nós precisamos. Você falou da participação dos professores, de como integrar isso, né, com os alunos. Eu queria que você falasse um pouco assim, da importância da iniciativa privada. Qual o papel dela dentro desse sistema? E como a gente pode retomar a ideia do Estado como indutor do desenvolvimento, porque se perdeu um pouco isso, né, do papel e da parceria do Estado com a iniciativa privada, que me parece assim, fundamental para retomar e para se gerar empregos e empregos de qualidade e para empregar principalmente essa mão de obra com melhor formação. Claro. Olha, eu penso, Salete, que existe uma tarefa enorme da gente primeiro desmontar essa tese do Estado mínimo, de um Estado que não interfere na economia ou não interfere nas empresas, porque o mercado vai dar conta sozinho de resolver todos os problemas. Isso ficou muito forte nos últimos anos, né? A gente está vivendo um momento de um embate muito grande de ideologias, né? Esse Ministério da Economia com o Paulo Guedes, né, que é um ultra neoliberal, a própria composição desse governo Bolsonaro e também do governo Dória e o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, né? Então tem uma visão muito limitada, né, com relação a isso. Eu acho que, eu tenho falado muito dessa ideia, né, de que o Estado brasileiro ele precisa ser do tamanho das desigualdades que a gente tem, né? E acho que uma forma de combater desigualdade, principalmente de renda, está relacionada a esse mundo do trabalho e como é que as empresas podem se articular com o Estado, né? Tem uma forma que eu acho que é ruim de fazer isso, que é a forma mais fácil, que é a isenção de impostos, né? Foi o que o Bolsonaro fez agora com relação à questão da gasolina, da energia e assim por diante, e o que o Dória também, o PSDB ao longo desses anos também fez aqui no estado de São Paulo, que é diminuir a alíquota de um determinado setor da economia, né? Você vai tentando incentivar a economia a partir disso. O que isso acarreta? Acarreta que as empresas elas acabam se acomodando com relação a isso, deixam de ser competitivas, não só no Brasil, mas na relação com empresas do exterior, né? Porque vão tentar tirar sua lucratividade de um abaixamento de carga de impostos, e o Estado ele perde a capacidade de arrecadação. Quando o Estado perde a capacidade de arrecadação, ele vai ter menos possibilidade de oferecer saúde de qualidade, segurança de qualidade, educação de qualidade e assim por diante. Então, a gente gera um círculo vicioso, né, nessa relação entre economia, empresas e governos. Eu acredito que nós precisamos, para o nosso projeto de desenvolvimento, retomar um projeto de desenvolvimento, ele tem a ver com formação, né? Então, às vezes você abre vagas de trabalho, mas você não tem pessoas formadas para aquela função, né? Então tem que haver uma relação mais próxima entre o que o Estado oferece enquanto cursos de formação, seja de graduação, seja de nível técnico, tecnológico, seja de pós-graduação lato sensu, ou seja,
precisa ter uma conexão mais forte com relação a isso. De novo, né? É preciso que a gente, mesmo nesse mundo muito... Né, infelizmente a gente está vivendo um mundo fortemente neoliberal, em que a própria ideia de carreira, seja no serviço público, seja no serviço, né, na iniciativa privada, ela quase está desaparecendo. Né? Antigamente as pessoas entravam numa empresa e elas entendiam que iam ficar naquela empresa pelos próximos 20, 30 anos. Né? E isso foi desaparecendo, porque a gente foi gerando uma relação no mercado de trabalho que é muito predatória e muito imediatista. Né? Esse fenômeno da uberização, né, não é só as pessoas que dirigem carro por aí, né? Mas é o fato de que você vai pegar, a empresa vai lá, pega a pessoa, extrai dela o seu trabalho inteiro, né, e não dá nenhuma garantia previdenciária, não dá nenhuma garantia de que se a pessoa ficar doente ela vai ter uma assistência, né? Se a companheira ficar grávida, ela vai ter uma assistência decente também, e o marido também vai ter a possibilidade que ele possa ali ter um momento de, né, principalmente ali no começo, né, da vida da criança, poder estar junto. Então a gente foi perdendo isso, e eu acho que a gente tem que retomar isso. Né? A gente não trabalha, a gente não pode entender o mundo do trabalho como um mundo que você vai produzir, você vai exaurir todas as suas forças, jogar a tua vida inteira ali. Ao contrário, né? Eu acho que a gente tem que entender que o trabalho é uma parte importantíssima da vida, mas não é o todo da vida. Né? Então, eu penso o seguinte, né? Eu acho que a indução que o Estado tem que fazer, ela passa pela questão da formação de quadros, e ela passa também, principalmente para as pequenas empresas, para os microempreendedores, para os pequenos negócios, para a agricultura familiar, por exemplo, né? Por uma relação de assistência que esteja relacionada a como é que esse negócio sobrevive num ambiente hostil. Né? Nós temos uma realidade no estado de São Paulo que é a dos institutos de pesquisa. O Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Florestal, o Instituto Biológico, os institutos ligados à área da saúde, né? Eles vêm sendo desmontados ao longo desses anos. Né? Então, esses institutos que seriam, digamos assim, o fortalecimento daquela empresa pequena, ou daquele pequeno empreendimento, daquela iniciativa de agricultura familiar, que não é um agronegócio, né? Onde poderia ter ali assistência técnica, poderia ter ali, né, uma organização da produção, a gente não tem mais isso. Isso está perdendo espaço, porque o governo do Estado entende que o mercado vai dar conta de tudo e que não precisa da mão do Estado. Então eu acho que esses dois elementos, né, são fundamentais. E um terceiro elemento, que é a questão do crédito. Muita gente vem falar comigo a respeito do crédito. Como é que você pode fazer com que os governos, sejam municipais, seja o governo estadual, né, o famoso Banco do Povo, que foi uma iniciativa lá atrás do Mário Covas, inclusive no estado de São Paulo, né, mas foi se perdendo ao longo do tempo, porque o Estado deixou de ser um Estado também financiador do pequeno empreendimento, né, da pequena iniciativa, desse tipo de empreendedor que fica muito refém das grandes marcas, das grandes corporações. Né. Eu penso que é muito por aí que a gente tem que atuar. Nos últimos anos, a ciência sofreu, principalmente esse, né, na pós-pandemia, sofreu ataques assim, né, para desacreditar, para desqualificar, inclusive, os pesquisadores. Você que é da área da educação, que, né, vem das universidades, como é possível reverter isso? Olha, Salete, nós temos também, eu acho que, dois grandes desafios. O primeiro é enfrentar uma cultura que é uma cultura do imediato, né, uma cultura da resposta rápida, né, uma resposta que não é pensada, né, e que é muito fácil. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo, inclusive nas redes sociais, de bordões, né, de falas muito simples, né, de uma ideia muito... E o caminho da ciência, ele é um caminho mais lento, né?
A gente viu aí, até a vacina contra a Covid, ela bateu recorde, porque as vacinas, de maneira geral, elas demoram o processo lento de teste, aprovação, erro, né, requalificação e assim por diante. Demoram anos. Né? Então, os processos de construção de ciência, eles realmente exigem recursos, né, importantes, eu vou falar sobre isso, e exigem tempo de maturação, né, porque se entende que um produto que é resultado de uma pesquisa científica, ele não pode agredir, ou não deve, pelo menos, agredir ao meio ambiente, agredir a vida das pessoas. Né? Mesmo as pessoas que estão no campo das humanidades ou das ciências exatas, né, elas também requerem um processo de maturação. E o que a gente tem visto hoje, principalmente com essa retórica, né, do Bolsonaro e dessa turma que está com ele, né, é de um grande ataque a essa ideia, a essa compreensão, né, com ideias prontas, com, né, notícias falsas, com uma cultura que menospreza esse conhecimento que é produzido nas universidades, nas instituições de pesquisa, né, e mesmo que tentam diminuir essa prática da ciência, que é uma argumentação com bases racionais. Né? É tudo muito de uma emoção muito frágil e muito barata, né, eu diria assim. Então, tem um grande desafio aí, que eu acho que eu tento trabalhar a ideia da popularização da ciência. Né? Quer dizer, a gente tem que pegar desde a criançada que está na educação básica e começar a ter projetos pedagógicos Claro que as professoras e professores também fazem isso, mas eu acho que a gente precisa fortalecer ainda mais essa ideia. Né? E isso diz respeito também não é só a criançada que está na escola, não. É a gente tentar buscar fazer com que as pessoas possam também ter acesso. Olha, pessoas que têm um mínimo de conhecimento do que como é produzida a ciência vão ser muito mais protegidas de fake news e da boataria que corre no WhatsApp e que são coisas absurdas, mas que as pessoas acreditam. Às vezes porque uma pessoa muito próxima a elas enviou a notícia. Eu confio no meu tio que me enviou essa notícia. Desculpa, né? não é por aí que a coisa caminha. Então, eu acho que tem esse grande desafio. E de outro lado, tem a questão do financiamento, realmente. Né? A gente viu nesse último período, sobretudo de 2016 para cá, uma queda abrupta assim, no financiamento de pesquisa. Isso faz com que o Brasil seja totalmente subserviente no âmbito internacional, né? Quer dizer, nós não conseguimos ter soberania em termos de pesquisa, em termos de novas tecnologias, inovação. E como que as pessoas vão perceber isso? Né? Vão perceber porque o alimento está mais caro, vão perceber porque o que vai no supermercado está mais caro. Né? E se a gente tivesse uma política científica mais próxima, né, daquilo que tivéssemos ênfase numa política científica que pudesse estar mais próxima da vida da população, a gente poderia resolver essas coisas. Né? Então eu acho que esses ataques todos, eles precisam ser rechaçados. Eu venho da universidade, eu tive a oportunidade nesse passado, né, nesses últimos anos, de fazer uma defesa muito forte da universidade na Assembleia Legislativa, quando fui lá, não como parlamentar, que é o que a gente está buscando, mas como presidente da nossa Associação de Docentes da Unicamp. Né? Então a gente precisa resolver essa questão relacionada ao financiamento da pesquisa e a democratização do conhecimento, né, da produção de conhecimento. Eu acho que a gente tem uma grande tarefa que está relacionada à chamada extensão universitária. Né? A universidade ela tem, inclusive constitucionalmente, um tripé. É o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, que é como a universidade chega na sociedade. Né? E a extensão sempre foi o patinho feio desse trio aqui. Né? Então, eu defendo muito a ideia de uma agência estadual de extensão universitária, em que a gente possa agregar as pessoas que compreendem a necessidade da extensão, as universidades, os movimentos sociais, as empresas, os sindicatos, as escolas técnicas, né, para que a gente realmente tenha
eu acho que tem um elemento importante aqui, né? Existe uma resolução do MEC a qual todas as universidades estão se adequando nesse ano de 2023, que diz que 10% da carga horária de todos os cursos de graduação vão ter que ser exercidas em extensão universitária, em projetos de extensão universitária, né? Então eu acho que é uma enorme oportunidade para a gente trabalhar essa questão da popularização da ciência, mas mais do que isso, de uma proximidade maior do que se produz nas universidades, nas faculdades, com a sociedade, o mundo produtivo e assim por diante, né? Eu queria que você falasse um pouco a importância do voto no legislativo. O eleitor às vezes elege sem saber, sem conhecer as ideias do candidato e sem saber a importância dos projetos de lei aprovados, né, na Assembleia, aprovados na Câmara Federal, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje o que tem pautado ali o voto do eleitor são as emendas, o quanto de recursos foi enviado para o Estado, para o município. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O voto no legislativo ele é crucial, assim, porque o que nós estamos vendo hoje na política brasileira, desde quando lá em 2012, 2013, o Eduardo Cunha, lá de triste memória, né, e criou a questão das emendas impositivas, né, é que, na verdade, tem um certo aprisionamento do Executivo com relação ao Legislativo, né. Em parte, o que acontecia antigamente, né? O parlamentar colocava o recurso, fazia um pedido de emenda, e o executivo não aplicava esse recurso. Então isso foi gerando uma situação em que essas tais emendas impositivas acabaram sendo aprovadas pelo legislativo. Hoje nós temos uma situação ainda mais nefasta, que é a questão do orçamento secreto, que as pessoas estão sabendo, estão escutando aí, que é o seguinte: todo orçamento ele tem um relator, que é um deputado escolhido pelos outros para ser a pessoa que vai receber as propostas e vai organizar essas propostas e fazer a relatoria do orçamento, né? E essa pessoa tem muito poder, é claro, né? Só que não está escrito em nenhum lugar que ele pode fazer tudo sozinho, sem falar para ninguém. O que está acontecendo agora é isso, né? Então o orçamento secreto acho que chegou a 40 bilhões de reais, né, que são emendas que ninguém sabe qual foi o parlamentar que estabeleceu aquilo, né? Então tem que mudar essa questão, né? Nós temos que mudar essa questão. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre como é que a gente tem uma proposta para isso. Mas além das emendas, a gente tem um trabalho, né, o parlamentar tem um trabalho muito importante, que é fiscalizar o executivo, né, que é propor projetos de lei e que é representar os anseios da população, né? O parlamentar não pode ser entendido só ali naquele feijão com arroz do legislativo, da Câmara, da Assembleia, mas ele precisa expressar, ele acaba sendo uma expressão das lutas que acontecem na sociedade, dos embates que acontecem na sociedade, né? Então, votar afinado com pessoas que entendam o mundo de uma maneira, né, como as pessoas entendem, né? Eu sou do campo da educação. A educação ela eu diria, talvez quase a única unanimidade do país, né, ou está muito próximo disso, porque acho que todo mundo entende que educação é crucial. Quer dizer, sem educação a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, tem outras pessoas que podem estar ligadas a outros temas mais intimamente, né? Então, eu acho que isso é muito importante para o eleitorado, né? Assim, saber que a questão, primeiro, da emenda parlamentar, ela não é uma concessão, nem uma doação do parlamentar, ele não faz mais do que a obrigação, né, nessa questão. E o voto identificado com as pautas, ele é muito importante, né? Mas deixa só, para a gente não incumpridar demais do assunto, falar do que a gente tem pensado. Eu sou um cara eu sou estudioso da participação, né? E acho que o legislativo tem muito menos iniciativas do que o executivo, né? A gente teve as experiências de orçamento participativo que vieram do executivo. A gente tem vários setores de políticas públicas em que conselhos são importantes, né? Esse é um debate que a gente podia aprofundar aqui, eu não vou entrar muito nele.
Mas no legislativo a gente tem muito pouca coisa. O que a gente está pensando? Né? Além da nossa atuação, quando a gente, né, tomara a gente vai ganhar essas eleições, na distribuição da lei orçamentária anual, né? Então, para o pessoal compreender, nós temos o plano plurianual, que é aprovado logo agora, né, em 2023, que organiza todo o orçamento para os 4 anos seguintes. A lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela que é aprovada um pouquinho antes da lei orçamentária anual, né, e que vai estabelecer as diretrizes desse orçamento. E por fim tem a lei orçamentária anual, que aí realmente olha, isso aqui vai entrar em tal lugar, assim, uma coisa mais detalhada. Né? A gente vai, claro, influenciar esses processos todos, como todo parlamentar é dever, né, dos parlamentares. Mas existe realmente uma parte desse recurso que tem sido destinado para cada um dos parlamentares. Né? Eu acho que na Assembleia Legislativa isso deve girar, não tem exatamente atualizado isso, mas deve girar em torno de 6 milhões, 7 milhões de reais. Né? Que né, em geral se faz uma política muito clientelista com relação a esses recursos. O que a gente tem pensado? Por um lado, não acho que seria o caso a gente devolver esse recurso para o Executivo. Né? A gente precisa fazer política e fazer formação política com isso. Então nós estamos propondo uma ideia de um orçamento participativo dessas emendas parlamentares. Né? Que a gente possa agregar as pessoas que estão identificadas com a nossa proposta de um futuro mandato. Né? A gente está constituindo ao longo dessa pré-campanha um grande cadastro de pessoas. E a partir da nossa eleição, do futuro mandato, a gente quer estabelecer processo de debate entre essas pessoas, né, sobre o que nós vamos fazer com esse recurso. Nesse ano de 2023, vamos supor, né, 2023 a gente vai priorizar o quê? Né, quais são os seus projetos que nós vamos priorizar? Então a ideia é estabelecer um processo de debate e de formação política, né, porque a gente tem uma característica dos mandatos parlamentares hoje, que, em geral, o parlamentar está aqui em cima e consegue ter, né, a relação com todo mundo que está apoiando ele ou que está cá embaixo. A gente está entendendo que a gente precisa fazer isso de uma maneira horizontal, né, que todo mundo que está, digamos, no grupo de apoio ao mandato, né, que possa ser um mandato participativo, que as pessoas possam se reconhecer. E a gente está no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação em termos de população. Né? São 42 milhões, 43 milhões de pessoas, são 30 e tantos milhões de eleitores. Ou seja, a gente tem que lidar não só presencialmente, então as reuniões presenciais são muito importantes, mas o digital, nós temos que lidar com o digital. Né? Então nós temos que inserir na política os processos digitais, para que a gente possa ter, nós estamos aqui em Serra Negra, mas que a gente possa dialogar com o pessoal de Ilha Solteira, com o pessoal lá do Pontal do Paranapanema, com o pessoal de Ubatuba, com o pessoal de Campinas, da capital, né, no mesmo processo político de diálogo, né, de estabelecer uma mobilização social e política que possa ser transformadora, que possa não só sustentar o mandato parlamentar, mas que possa influenciar no executivo, que possa influenciar nas lutas da sociedade. Né? Então a gente está acreditando muito nisso, assim, em criação de uma plataforma que vai ter os momentos presenciais, mas que vai ser também uma plataforma digital de diálogo entre as pessoas, de formação política conjunta, né? Para que a gente possa ter um mandato parlamentar também efetivamente participativo, inclusive quando a gente for discutir destinação de emendas parlamentares.